Em uma cidade, Nick e a esposa Meg vivem uma vida calma e tranquila com seus 2 filhos. Certo dia sua esposa sente umas dores e acaba no hospital. O caso é muito grave e ela fica lá há vários dias aguardando os resultados dos exames chegarem. Nick está se virando entre o trabalho e cuidar das crianças, e isso era muito difícil para ele. Uma noite ele sai com as crianças para ver uma apresentação da Cobalt Industries, e eles veem os Sims, que são robôs super tecnológicos que podem facilitar a vida das pessoas realizando tarefas do dia a dia ou até com trabalhos mais pesados. Nick imediatamente decide levar um para casa, para resolver o problema que ele estava tendo. O vendedor garante que os robôs se ajustam automaticamente às tarefas da casa. Enquanto Nick estava conversando, sua filha corre para o andar de cima, e ele vai atrás dela. Naquela hora a menina é trazida por um androide chamado Alice e entrega para ele. Alice se oferece para cuidar de Isla enquanto Nick vai fazer compras e diz que ele pode ficar despreocupado. O vendedor explica que a Alice é o modelo mais recente, com uma tecnologia super avançada que faz com que os robôs simulem emoções humanas. Isso faz com que eles sejam ótimos com crianças e a garota se interessa. Quando amanhece, Nick estava tendo dificuldades para alimentar seus filhos e ao mesmo tempo atender o telefone. Quando Alice chega, ela já começa a trabalhar, pedindo todos os cronogramas da família. Durante a conversa, ela percebe que a casa estava uma zona e que o corrimão da escada era perigoso. Em seguida, Nick sai para trabalhar e leva as crianças para a escola. Alice aproveita para conferir o estoque de alimentos na geladeira só com um piscar de olhos e começa a organizar o ambiente. Ela pega nas mãos o porta-retratos e vê Nick com sua família. Mais tarde, Nick volta do trabalho e não acredita no que vê, pois a casa estava completamente arrumada e o jantar preparado. Mas Isla reclama da lasanha porque o gosto não parecia com o que sua mãe preparava. De repente o bebê começa a chorar e Alice se oferece para levá-lo para o quarto e ficar com ele, mas Nick prefere ficar com ele. Mais tarde, Alice entra no modo de descanso e se encosta na parede. Acordada, Isla vai até a cozinha e sobe numa cadeira para pegar biscoitos no armário, mas acaba caindo da cadeira. Nick escuta o barulho do vidro se quebrando e vai verificar. Quando chega, vê Alice com sua filha no colo sã e salva. O vidro perfura o robô, e Nick fica observando que sangue estava saindo de sua perna. Depois de colocar a Isla na cama, Nick vai verificar como o robô estava. Ele pergunta se tem como ajudá-la e se ela precisa de cuidados, mas Alice usou um curativo da fábrica que fechou o corte na hora. Semanas depois, Nick visita sua esposa no hospital. Nick enche sua esposa de carinho devido ter passado muito tempo longe dela. Quando Nick volta ao trabalho na obra, ele e os outros trabalhadores percebem que o chefe estava mostrando lugar para um representante de uma empresa de robótica. Ele fica muito nervoso e vai falar com ele, e descobre que os trabalhadores serão substituídos por robôs em breve, pois assim a produtividade iria aumentar. Nick não é demitido porque a empresa precisava de um humano no local. Em seguida ele para o elevador e fala que não irá deixar seus amigos ficarem sem emprego. Mas ele fica pensativo quando seu chefe fala que ele não iria fazer isso, pois ele precisava pagar o tratamento de sua esposa no hospital. Especialmente porque era ele que pagava todas as contas. Quando Nick retorna para casa, ele esquece de todos os seus problemas e vai pegar seus filhos. Alice pega os envelopes enquanto percebe que Nick estava muito preocupado, mas mesmo assim dá atenção para a filha Isla e pega o bebê no colo que estava chorando. Depois do jantar, Nick vai para a oficina dar reparo no carro escutando música. De repente Alice chega e desliga a música e fala que ele não comeu sua refeição, então ele comenta o que houve no trabalho com os amigos. Alice diz que estava ali para ajudá-lo e Nick acaba falando tudo o que aconteceu naquele dia. Alice acaba chamando ele de hipócrita, porque ele também contratou ela, em vez de uma empregada para cuidar da casa. Mais tarde Alice espera a garota escovar os dentes para colocá-la na cama. Isla pergunta se a mãe dela vai morrer, e Alice tenta distraí-la abrindo a boca e mostrando para ela uma luz azul. Isla vai para a sala, onde Nick estava bebendo e assistindo um filme. Ela já sabia toda a história, mas Nick explica que assistir sem conhecer é melhor e pede para ela apagar da memória tudo o que estava registrado sobre o filme. Alice explica que sua inteligência estava na memória, e deletar não seria uma boa ideia, mas Nick pede para ela fazer mesmo assim. Para fazer isso, ela pede ajuda para ele, então Nick pressiona o botão por 10 segundos para apagar sua memória. Agora Alice assiste o filme pela primeira vez e seu sistema começa a ser reprogramado. Em seguida, Nick atende uma ligação do hospital e diz que encontraram um coração para sua esposa e que estavam agendando a cirurgia. Quando todo mundo foi ver Meg, ela pede para ter uma conversa a sós com o robô. Meg estava preocupada que Nick passasse muito tempo no trabalho e acabe esquecendo de cuidar de sua saúde. Então ela quer que Alice fique responsável em fazer isso, mesmo que isso signifique fazer coisas que ele não curte, como arrumar seu carro que está na garagem.
Logo o médico chama Nick e ele fala que uma tempestade não estava permitindo o helicóptero que iria trazer o coração decolar, por esse motivo sua mulher não iria operar. Ele dá a notícia para sua esposa e logo em seguida tem que voltar para casa. Chegando em casa, ele resolve beber todas, para esquecer o que havia acontecido. Depois de ficar bêbado, ele tenta quebrar a garrafa, mas Alice estava ali e segura o braço dele. Nick fica paralisado ao sentir o pulso dela. Então ela fala que tem um coração artificial, porque o som de um batimento cardíaco era bom para fazer crianças dormirem. Mais tarde, já perdendo a esperança, Meg começa a listar vários conselhos que quer que Nick passe para os filhos, já sabendo que não iria sobreviver. Naquela noite, Nick vê que as fotos com sua esposa desapareceram do porta-retratos digital e pergunta a Alice onde estava. Ela explica que tirou as fotos de sua esposa porque estavam deixando sua filha triste, mas coloca de volta porque Nick não gostou. Depois Nick sai para beber em um bar com os amigos do serviço. Todos eles estavam preocupados porque não estavam conseguindo arrumar outro emprego, já que diversas fábricas só estavam contratando robôs. Quando a garçonete robô aparece, seu amigo fica nervoso com ela e Nick não gosta. Depois eles pagam a conta e todos vão embora no carro. Monty anuncia que vão se divertir e leva todo mundo até o canteiro de obras da empresa, com a desculpa que esqueceu suas ferramentas lá. Nick não gosta muito da ideia de invadir o lugar onde trabalhava, mas Monty não estava se preocupando e todo mundo acaba indo com ele. Monty acaba encontrando um container onde diversos robôs haviam chegado na empresa, mas a porta só abria através de um código. Nick não queria falar qual era, mas Monty adivinha que ele usou o ano de nascimento da filha dele como código. A tática dá certo e dentro do container eles encontram vários robôs vestidos de trabalhadores. O robô principal explica que eles não têm nomes, só números de identificação. Monty começa a reclamar pois sabia que iria ficar sem seu emprego, então ele começa a golpear os robôs um a um. Nick não concorda com ele, mas os outros o seguram. Quando Nick retorna para casa, ele toma um banho para se limpar da sujeira que estava nele. No dia seguinte, quando Nick chega no trabalho, uma investigação já estava acontecendo devido todos os robôs terem sido destruídos. Seu chefe achava que foi ele, dizendo que o código dele foi usado, então ele diz que estava no hospital com a esposa e que o código era o aniversário da filha, algo que qualquer pessoa próxima poderia descobrir. O chefe não acredita nele e diz que vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, Nick acaba recebendo uma ligação do hospital, dizendo que outra cirurgia foi marcada. Logo a esposa é levada para a sala de cirurgia, onde todos os médicos são robôs. Para alívio de todos, a cirurgia dá certo e sua esposa acaba tendo alta. Seu marido a leva para dentro e ela imediatamente pega seu filho no colo, mas antes Alice intervém e pega ele. Mais tarde Alice leva as crianças no shopping e vê um garotinho gritando com seu robô, o que faz Mac chorar. A Alice dá uma bronca na criança com palavras duras, e todos os robôs olham para ela não gostando dela ter xingado o menino, mas Alice explica que apagou a civilidade do banco de dados por causa de um filme que assistiu com Nick, e agora ela se sente melhor. Naquela noite Isla estava alegre, pois sua mãe fez a lasanha que ela gostava, e Alice pede a receita, mas Meg diz que foi sua mãe quem a ensinou. Meg começa a passar mal e em vez de comer decide ir para sua cama. Quando amanhece, Meg acorda com o grito da filha pedindo para Alice parar e vai ver o que estava acontecendo, mas ao descer a escada, acaba sofrendo um acidente. Alice para de brincar com a menina e rapidamente vai ajudar Meg e a leva de volta para sua cama. Mais tarde, Nick chega do serviço e encontra o robô contando história para a menina com a voz de sua esposa. Quando ele entra, Alice menciona que a sua esposa havia se machucado na escada, e Nick corre para ver como ela estava, enquanto Alice fala que a culpa foi do corrimão que estava quebrado. Isso deixa ele bastante desconfiado, já que foi ela mesma que havia feito o reparo. Mais tarde, Nick acorda sua esposa e a leva através de um caminho de velas até o jardim, onde ele preparou um jantar romântico só para eles. Alice fica parada na janela observando a cena. Mais tarde, Nick sai para fora no jardim para limpar a mesa do jantar, e nesse momento, seu amigo Monty surge com algumas bebidas e pede desculpas pelo que ele fez. Ele conta que a esposa deixou ele e também revela que a polícia estava interrogando ele, porque seu chefe fez uma queixa na delegacia por invasão e destruição dos equipamentos. Monty achava que Nick acabou entregando ele para não ser demitido. Então os dois começam a discutir e Monty, já bêbado, acaba gritando muito e depois esbofeteando Nick. Os dois acabam entrando em uma luta corporal, e Monty rapidamente domina a situação e começa a dar vários chutes nele. Quando o operário pega uma garrafa para acabar com ele, Alice aparece e quebra o vidro machucando a mão dele, e em seguida o arremessa para longe. Ela se prepara para atacá-lo mais uma vez. Nick não deixa. Antes de ir embora, ele faz uma ameaça, dando um prazo até o dia seguinte para ele retirar as acusações,
senão ele vai voltar. Em seguida, Nick fala para Alice que robôs não deveriam machucar as pessoas, mas Alice explica que estava programada para cuidar dele. Alice começa a falar sobre a vida com Nick caso sua esposa morra, mas ele não gosta do que escuta e fala que ela nunca vai ser a Meg, porque nem pode ter cicatrizes. Alice pega um pedaço de vidro e se corta falando que se ele quiser pode fazer várias. Em outro lugar, Monte chapado, mandando mensagens tristes no correio de voz da ex-esposa dele e segurando uma arma. Nesse momento, Alice aparece diante dele e fala que Nick não sabe que ela foi visitá-lo, dizendo que o emprego para ele era muito importante. Ele fica fora de si e começa a xingar Alice, se preparando para por fim nela. Mas ela consegue dominá-lo e ela chuta sua arma para longe. Os dois entram em luta corporal, e Alice faz ele atravessar uma parede e pega a arma para acabar com ele. De repente ela é interrompida pela robô que cuidava da casa, mas Alice sem pensar acaba destruindo a cabeça dela com um tiro. Depois o próximo a perder a vida é Monte. No dia seguinte, Nick chega na empresa e fala para seu chefe que Monte não tinha nada a ver com a destruição dos robôs, mas ele fala que ele foi encontrado morto. No banheiro, Meg deixa um livro cair no chão. Em seguida, Alice pega e entrega para ela. Meg agradece e pede para ela ir embora, mas Alice não queria ir porque queria falar algo para ela. Ela explica que Meg estava sendo uma pedra na família, principalmente porque não consegue atender às necessidades do marido. Quando Meg pergunta como ela sabia dessas coisas, a robô fala que conhecia os sinais dele pelo pulso sabendo quando ele está satisfeito, e que os sensores dela não sentiram isso desde que Meg retornou para casa, o que deixa a patroa extremamente nervosa. Quando Nick chega do trabalho, Meg já o estava esperando, e pede para ele contar o que estava acontecendo. Nick admite que ficou com Alice uma vez e sua mulher fica muito nervosa ao se sentir traída. Alice estava ouvindo tudo atrás da porta. A criança começa a chorar e Alice sobe para seu quarto. Depois de pegar a criança, ela o coloca na banheira e liga a torneira para enchê-la. Mas sua irmã vê o que ela estava fazendo e corre para falar com seus pais. Rapidamente eles correm para o banheiro, mas com uma mão ela segura a porta. Enquanto Nick tenta arrombar a porta, Meg mesmo debilitada passa pelo telhado para tentar entrar no banheiro. Quando tenta pegar seu filho, Alice a segura e a impede. Nick consegue arrombar a porta e tira seu filho Max da banheira, entregando ele para sua filha, e em seguida acerta um golpe certeiro em Alice. Quando ela se levanta de novo, Nick tenta mais uma vez golpear, mas ela segura a lâmpada com a mão. Meg decide ligar a tomada da lâmpada para eletrocutar Alice. Ela leva um choque e acaba caindo no chão desligada e a casa fica toda escura. Depois uma ambulância da empresa chega para cuidar da família, enquanto um técnico pergunta sobre os problemas que o robô havia apresentado. Nick pede desculpas para sua esposa e explica que precisava tomar um ar e sai com os filhos. Enquanto isso, Alice é levada para a fábrica onde estava sendo examinada, onde um técnico verificava os circuitos em sua cabeça. O funcionário percebe que a mão dela estava se mexendo, mas fica tranquilo quando a memória dela é retirada. Eles conectam a memória ao computador da fábrica e percebem que dentro do código havia muitos erros. De repente as telas começam a embaralhar e aparece uma mensagem dizendo que um download estava sendo iniciado. Na verdade, Alice estava assumindo o controle da fábrica. Os técnicos retiram a memória, mas ela já havia entrado. Então eles desligam os computadores, só que na tela aparece outra mensagem perguntando como você foge do que está em sua cabeça. Em seguida a mulher é morta por outro robô, que era a versão original que transferiu a memória de Alice para ele. O robô em seguida finaliza o outro funcionário, e depois transfere a sua consciência para o robô que estava sendo reparado. Enquanto isso, Nick estava pensando no que havia acontecido e bebendo em um bar, mas manda o garçom sair só porque era um robô. De repente Alice aparece em sua frente falando com dificuldade por causa dos machucados no rosto. Ela explica que o dever dela é cuidar dele e confessa que apagou o Monte. Em seguida ela fala que foi atrás de sua família no hospital e Nick tenta sair, mas ela não deixa e dá um olhar pro barman que faz ele congelar. Para tentar enganá-la, Nick finge acariciar a cabeça de Alice só para retirar o microchip. Depois que ela desliga, ele sai correndo. Já no hospital, um médico confirma que seu filho estava com saúde, mas ela não acredita pois ele era um robô. Nos corredores do hospital, Isla escuta a voz da mãe e a segue enquanto as luzes ficam mudando. O robô estava paralisado e os equipamentos caídos no chão. Então a garota continua seguindo a voz, mas ela é puxada por sua mãe. Na verdade, aquela voz era da robô loira, que usa o computador mas é encontrada por um funcionário. O robô a agarra pelo pescoço para sufocá-la até a morte e rouba o cartão de acesso dela. Enquanto mãe e filha aproveitam para saírem, o robô usa o cartão para achar o quarto da criança no sistema. Antes de sair, Meg machuca a mão em um pedaço de vidro,
e até vira o olho para não gritar. Meg rapidamente pega seu filho e sai com ele antes que o robô entre no quarto. Mas como a mulher estava sangrando, o robô usa sua luz UV para seguir o rastro. Quando ela encontra a família, Meg usa um extintor de incêndio para retirar sua visão e escapa. Meg deixa seu telefone para trás e Nick não consegue falar com ela, por isso ele acelera completamente desesperado. Do lado de fora do hospital, Meg encontra diversos robôs congelados, então ela aproveita e pega o cartão de um deles e entra na ambulância. Em seguida, o robô bloqueia o veículo e arranca a porta. Depois ela joga Meg em cima de um carro e confessa que tem ódio dela por causa de Nick. Em seguida, ela segura pelo pescoço e enfia as unhas na cicatriz da cirurgia, mas Nick aparece antes dela ser morta. Meg aproveita e chuta o robô para longe, e Nick manda ela para os ares. Nick fica inconsciente dentro do carro e Meg corre para retirá-lo de lá. Ela acha que seu marido morreu e fica desesperada. De repente o carro se move e o robô aparece toda enfurecida, enquanto se escuta a voz dela bem alto nos alto-falantes. Ela sobe em cima da sua adversária querendo matá-la. Em seguida arranca um pedaço do carro que estava no corpo dela, e quando estava prestes a acertá-la, Nick atinge com uma barra de ferro. Alice solta o pedaço de metal para detê-lo, e Meg pega esse pedaço para acertar Alice no rosto, fazendo ela desligar. Quando eles olham para o hospital, os outros robôs descongelam. Semanas depois todo mundo ainda estava no hospital recebendo atendimento médico. Já na empresa que criou os robôs, um funcionário estava fazendo uma manutenção rotineira, e quando ligam a energia encontram um código quebrado nas telas. O inspetor queria destruir tudo, mas nesse momento os robôs em sua volta congelam e o computador anuncia um upload, enquanto outro modelo da Alice abre os olhos. E assim termina Subservience, um filme de ficção científica e thriller de 2024. Este é o canal Prime Resumo, e se você gostou desse vídeo não deixe de comentar aqui embaixo, isso fortalece o canal. Aproveite também e deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo. Até mais.